Amigos do Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje vamos ler o capítulo 21, Consultar o Futuro, da obra de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão. Transitando por São Paulo, vi em vários postes de energia elétrica curioso anúncio. Vidente espírita, conheça seu presente e futuro. Embaixo o telefone do consultor. O que há de mais lamentável em anúncios dessa natureza é a disfarçatez dos autores, vinculando sua atividade ao espiritismo, a situá-lo como mera buena dicha, uma leitura de sorte. Há pessoas viciadas nessas consultas, sempre à procura do suposto médium mais sensível, mais capaz de desvendar o seu futuro, como quem o vê numa bola de cristal. Pagam caro, porquanto esses profissionais que comercializam revelações têm grande habilidade para tirar o dinheiro dos consulentes, principalmente quando usam de sortilégios para afastar males ou atrair bênçãos. Ele faz uma pausa, a gente também vai fazer uma análise agora. Diz que estava em São Paulo, viu um cartaz preso num poste, com um telefone para entrar em contato com uma pessoa que se diz vidente espírita. Conheça seu presente e futuro. Isso dá margem para muitos debates, porque dentro da doutrina espírita está muito claro que dai de graça o que de graça receberes, e a mediunidade, ela é uma dádiva, nascemos com a mediunidade, ela é orgânica, ela está impressa, ela foi, o corpo, né, o nosso corpo físico, orgânico, ele foi preparado para manifestar essa sensibilidade que nos permite comunicar com a espiritualidade. Um médium, ele é um intermediário, é um medianeiro, ele faz a mediação do plano terreno, material, dos encarnados, com um plano espiritual, onde estão os espíritos desencarnados comunicantes. A gente já falou sobre isso, mas vamos dar uma relembrada. Também é possível chamar de pontífice. Essa expressão a gente conhece muito bem pela Igreja Católica, dos pontífices, a PUC também, pontifícia, a Universidade Católica, que significa ponte. Ponte faz a ligação de um lado, né, de um extremo ao outro. Então, o médium, ele faz essa ligação, ele é a ponte, ele é um canal, ele é um instrumento que comunica uma margem com outra margem. Então, a margem, que é o plano espiritual, com a outra margem, que é o plano terreno. Isso nos foi dado por necessidade de trabalho. Trabalho na seara de Jesus, na seara do bem, utilizando a mediunidade para auxiliar as pessoas. A cobrança disso, dessa habilidade, né, que nós temos, ela é um equívoco, é um engano. Antes de haver a codificação da doutrina espírita, a mediunidade sempre existiu, né? Ela não é exclusiva, ela não nasceu com a doutrina espírita. Então é uma prática que vem muitos anos. A gente já tem relatos das pitonisas, que eu já comentei aqui sobre Sócrates, né, nessa época, e as pessoas iam se consultar com essas pitonisas, ou então com as feiticeiras, bruxas. Os médiuns já ganharam vários nomes e já foram queimados em fogueira por conta disso. Joana d'Arc é um exemplo grandioso, que a gente pode estudar a história dela na literatura espírita, e ela tinha essa mediunidade para servir a Cristo.
e ela até o fim foi fiel aos mentores dela, a essa mensagem divina, e morreu por conta disso. Salvou a França, mas deu a sua vida por conta disso. E colocar isso com preço, comercializar, então não é bem visto. E vai ter um custo mais alto, se a gente pode dizer assim, porque os espíritos que vão se comunicar não vão ser aqueles que nós esperamos, os espíritos de luz, mensageiros, trazendo a comunicação do que está de acordo com a nossa programação espiritual. O que me veio aqui na cabeça é o filme Ghost, em que a gente tem a atriz Whoopi Goldberg fazendo o papel de uma médium, uma vidente. Na verdade, ela incorpora, ela não vê, né? A vidência é a mediunidade que nos permite ver os espíritos, mas ela ali, ela incorporava e dava as mensagens. Na verdade, ela própria se surpreende quando ela percebe que ela está ouvindo o espírito, daí o nome do filme, Ghost, o Fantasma. Vale a pena ver, um filme antigo, quem não conhece, mas provavelmente todos nós já conhecemos, já assistimos. Então, ele fala que é lamentável, né, vincular o espiritismo, a atividade do espiritismo. Você pode pensar, mas ela não é espírita, essa vidente ela não é espírita, mas ela diz, vidente espírita. O termo espírita foi criado por Kardec. Então, quando a gente fala doutrina espírita, doutrina espírita kardecista, é um pleonasmo isso, porque é dizer duas vezes a mesma coisa. Então, diz que é espírita, já está dizendo que estuda a doutrina dos espíritos codificada por Kardec, porque essa foi uma expressão que Kardec deu, né? Sigamos. Geralmente são falsos videntes os que se dedicam a essa profissão. Seu grande desafio é iludir os incautos, simulando poderes que estão longe de exercitar. Então, foi o que aconteceu no filme Ghost, que eu falei. Ela simulava, ela não acredita, ela realmente não tinha ali a mediunidade, até realmente ela acabar ouvindo o espírito. Depois ela tem uma cena em que ela incorpora aquilo lá. Não é bem assim que a doutrina espírita nos ensina, mas fica assim para o filme, fica bem claro para todos nós, inclusive aqueles que não são espíritas. Então eles podem simular, pegar pistas. Hoje em dia, quem tem acesso a uma internet, um computador, pode descobrir muita coisa da vida de uma pessoa, e quando ela chegar lá para consulta, você já sabe nome de todos os familiares, nome de gente que já morreu, e aí vai se explorando, e a pessoa muito suscetível, ali muito fragilizada, querendo saber determinadas coisas, se deixa levar pelo que está sendo colocado, né? Não obstante, alguns parecem efetivamente capazes de penetrar os arcanos celestes, prestando informações coerentes no entender dos consulentes. Então, essas pessoas que vão lá se consultar, elas até dizem, não, porque ela falou, realmente ela falou tal coisa, como é que ela podia saber se era só eu que sabia, só, né, ou alguém da minha família? Isso não significa que estejam a desvendar o futuro. Quando dotados de sensibilidade, particularmente nos domínios da psicometria, digamos que leem o íntimo do cliente, suas expectativas e preocupações. A psicometria, esse termo, ele foi cunhado também para dizer dessa habilidade mediúnica, né, de colocar a mão, e o médium, ele
percebe pelos objetos, ele tem as impressões da energética, né? Ele recebe, ele capta as impressões energéticas que estão em alguns objetos, às vezes encosta na pessoa e também tem isso. E o médium, nesse caso, ele pode ter realmente visões na tela mental, não é a vidência propriamente, é na tela mental, de cenas em que aquele objeto estava ali, fazia parte, então, um objeto que passa de geração em geração na família, ele, ao encostar nele, esse médium que tem esse tipo de sensibilidade, ele pode perceber determinadas cenas em família, por exemplo, né? Imaginemos uma senhora desconfiada de que o marido mantém ligação extraconjugal com a vizinha. O vidente dirá: cuidado, seu marido está envolvido com uma pessoa próxima de seu lar. A informação equivocada. O marido não está. Então, o marido é fiel aos compromissos conjugais. O vidente apenas captou o que estava no íntimo da esposa, fixada naquela preocupação. Porque o pensamento cria. O pensamento, ele gera uma imagem. A gente fala de formas pensamento. Então, eu estou pensando, estou todo dia com aquela preocupação, aquela dúvida, os ciúmes, e vejo na minha mente a vizinha com o marido. A vizinha com o marido. Criei uma forma pensamento e aquilo ali acaba se tornando real. O que o médium acaba percebendo é essa imagem. E ele diz o que ele está vendo, mas não quer dizer que ele esteja vendo uma realidade, o que o marido está fazendo. Outro exemplo, o filho do cliente está estudando direito com a intenção de prestar concurso para a magistratura. O vidente: veja o seu filho num tribunal com a responsabilidade de julgar. Não é o futuro que ele está vendo, mas apenas a expectativa do pai. Há que se considerar ainda que esses videntes, quando funcionam como médiums, são, não raro, intermediários dos próprios obsessores que perturbam os consulentes, iludindo-os para mais facilmente exercitarem seu domínio sobre eles. É isso que a gente deve estar mais atento. Esses médiums que cobram por consultas, em geral, eles estão ali cercados por espíritos que não têm um padrão vibratório tão elevado, eles não têm intenções tão nobres. Espírito de uma envergadura moral mais elevada, ele não vai ficar se prestando, né, se dando ao trabalho de ficar falando ali para o médium, respondendo às questões banais de simples curiosidade nossa ou de intenções de saber o nosso futuro. Então, assim, eles não ficam à mercê desse tipo de coisa, prestando esse tipo de serviço. Espíritos mais elevados, nobres, em pensamentos e em sentimentos, eles estão trabalhando para o progresso da humanidade e não vão ficar perdendo tempo dele ali com esse tipo de coisa. Então, o que estão ali presentes são aqueles que estão nos obsidiando, nos iludindo, os que estão querendo, são os galhofeiros, querendo brincar com a nossa situação. Então é preciso muito cuidado. O Simonetti faz referência ao livro Libertação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz, naquela série do mundo espiritual. Então ele reporta-se uma situação dessa natureza. Uma jovem estava sendo vitimada por cruel obsessão, que vinha minando suas energias e produzindo males que os médicos não conseguiam debelar.
buscando socorro em um médium em consultório do além. Olha só. Ela e o marido foram iludidos pelos próprios obsessores a lhes informarem que o caso era para a medicina da terra. Comprometiam assim a possibilidade de uma intervenção mais eficiente se os interessados procurassem um centro espírita bem orientado, não suposto profissional da mediunidade. Então, nesse livro, conta essa história, né, que ele trouxe aqui, esse recorte, desse casal, a mulher sofrendo uma grave obsessão, comprometendo a sua saúde física, né? E eles vão procurar uma pessoa, um médium, para uma consulta. Essa consulta é cobrada, né? E dali se aproveitam os espíritos que estão obsidiando essa mulher para continuar obsidiando. Então, a informação que passou para eles é: não, a gente não. A questão não é espiritual, é médica da terra, vai lá que os médicos vão cuidar de você. E os médicos não estavam conseguindo, porque era questão realmente obsessiva. Ela só vai realmente melhorar com um trabalho sério de desobsessão. Nosso futuro não está escrito nas estrelas, já que a única fatalidade a que estamos sujeitos é a morte. A única coisa que a gente sabe que vai nos acontecer é que um dia esse corpo vai morrer. Então ninguém ficará para semente. Realmente ninguém fica. Todos morreremos um dia, ou seja, nossos corpos, ainda que não encaremos com simpatia essa perspectiva. Sim, muitos não gostam muito dessa ideia, mas é porque a gente não lembra que o nosso lar é no plano espiritual. Mas sigamos. Benjamin Franklin tem até um pensamento bem humorado a respeito. Todos querem ir para o céu, ninguém deseja morrer. É bem verdade que, tanto quanto possível, há um planejamento espiritual para a jornada humana, em relação a vários aspectos, como profissão, família, posição social, raça, condição física, atividade religiosa. Sim, todos nós viemos para cá, encarnamos com um planejamento espiritual. Existe uma equipe de espíritos superiores encarregados de fazer esse planejamento. Nós podemos participar, dependendo do nosso grau evolutivo, da nossa compreensão. Nós participamos, opinando, sugerindo. Geralmente o que os espíritos falam é que nós, com a intenção de resgatar muitas dívidas, porque no plano espiritual temos consciência disso, nós queremos de uma vez assim quitar a dívida. E é muito complicado, eles entendem esse nosso desejo, essa ânsia, assim, por resolver, por nos livrarmos de dores e angústias, mas eles sabem que, de posse do corpo físico, o esquecimento da vida espiritual, o esquecimento das vidas, né, das nossas encarnações anteriores, nós temos a repetir os velhos hábitos que estão no inconsciente, que fazem parte do espírito e faz parte de quem somos. Então é normal que isso aconteça. Exatamente por isso que todo planejamento espiritual, ele considera, divide as nossas dívidas em parcelas, várias parcelas, para que a gente possa ir num ritmo, ir carregando o fardo que a gente suporta. Então, não obstante, são meros sumários de abertura para capítulos em branco. O que ele coloca? Que não deixa de ser uma introdução. O planejamento, ele traz ali um resuminho, né? Das ideias principais que a gente deveria passar na nossa encarnação. Está ali na introdução da nossa vida terrena. Mas ele coloca aqui de uma forma muito interessante
é que a nossa vida nessa encarnação, ela é escrita todo dia. Todo dia eu escrevo um capítulo dessa vida. E é como uma página em branco. Eu vou escrever o que é que eu vou fazer hoje. Daí é que a gente altera a nossa programação espiritual e vai construindo, a gente diz o nosso destino, a gente vai construindo a nossa vida, o nosso dia a dia, a partir das nossas escolhas, das nossas tomadas de decisão, das nossas ações, pensamentos e emoções. O que será registrado nesses capítulos ficará por conta do livre-arbítrio do reencarnante, que eu falei. Podemos fazer bem mais do que foi proposto, ou bem menos, e em geral é o que acontece. Assim como entrar por desvios, afastando-nos do roteiro. Então, o que nós temos é um roteiro, né? É um mapa, a gente devia seguir por ali, mas às vezes a gente se perde um pouquinho. Entrar por desvios, afastando-se do roteiro, complicando a existência, como acontece com muita gente. Oportuno considerar a questão 869 de O Livro dos Espíritos. Com que objetivo o futuro é oculto aos homens? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até aquelas a que desejaria opor-se. Assim é que muitas vezes, e sem o desconfiares, tu mesmo preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso de tua vida. Melhor cuidar do presente com os valores do bem e da verdade, deixando o futuro aos cuidados de Deus. Então, a resposta dos espíritos realmente é muito importante para a gente fazer uma reflexão. A coisa aqui é profunda. Pensa, se a gente soubesse o nosso futuro, não ia alterar todo o nosso presente, o que a gente ia fazer? Que decisões que a gente ia tomar? E será que a gente não teria aí, no caso, nós temos o livre-arbítrio. Um livre-arbítrio, ou seja, uma liberdade de escolha relativa ao grau de evolução intelectual e moral. A gente não tem ela plena, não. Só os espíritos puros que têm a liberdade de escolha plena. Por quê? Porque eles já têm as leis divinas na consciência, eles já têm essa amplitude de consciência, eles já conhecem as leis divinas e as cumprem por livre e espontânea vontade. Nós ainda não. Então, o que acontece? É como uma criança que a gente não pode dar para ela liberdade para ela, por exemplo, brincar com facas, tesouras. A gente deve estar perto, explicando do que se trata aquele instrumento e evitar que a criança se machuque. Então, a gente não pode dar liberdade plena para ela manusear. A gente pode até deixar manusear, mas com controle, com parcimônia. Então, por isso que eu estou falando que a gente ainda não tem habilidades, competências, nobreza de caráter, capacidade intelectual para compreender determinadas coisas e agir com plena liberdade. Senão a gente faria muita besteira, a gente se machucaria muito mais. Então, é uma proteção que Deus nos dá, deixando que a gente faça as escolhas mais críticas, mais importantes da nossa vida. E ali, com o suporte da espiritualidade que nos acompanha, ou seja, os nossos mentores, amigos espirituais, que ficam nos inspirando
para que a gente possa cumprir com esse planejamento, seguir com esse roteiro e deixar o futuro acontecer, que o futuro é o desdobramento daquilo que nós fizemos hoje. E hoje, o presente, é o desdobramento de coisas que nós fizemos no passado. Passamos, então, bem aquela frase, a sementeira agora, ela é livre, você escolhe o que você vai plantar. Mas lembrando que plantando, a colheita é obrigatória, você vai colher aquilo que plantar. Então vamos fazer hoje do presente boas escolhas, uma reflexão sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida. Se a gente quer um futuro com saúde, com alegria, é isso que a gente tem que cultivar. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer uma boa alimentação, eu tenho que ter bons sentimentos, bons pensamentos. Isso alimenta a alma e aquilo que alimenta faz bem ao corpo. E aí eu vou colher no futuro uma vida mais plena, mais próspera. De quê? De alegria, de saúde. Essa é a mensagem. O futuro a gente é que escreve junto com Deus, que já tem lá, ele já sabe o nosso roteiro, o nosso caminho. E se a gente for sentindo a presença de Deus na nossa vida, Ele vai nos guiar, Ele vai nos dar as ideias, as inspirações que a gente precisa para fazer chegar esse futuro, que o que nos aguarda, a coisa mais linda que Deus nos criou para sermos puros, felizes e vivermos eternamente em comunhão com Ele, que é só amor. Tenhamos esse dia fazendo boas escolhas, cultivando esses pensamentos, sentimentos nobres, alimentando aquela sementinha para que a gente possa colher muitos frutos bons no futuro. E até o nosso próximo encontro. Muita paz!